Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor. E é sempre uma grande honra estar aqui com você para compartilhar mais uma vez, mais uma reflexão no nosso dia de hoje, nessa quinta-feira. E, bom, para começar, eu trago uma pergunta muito curiosa para você. Você acha que conhece a Deus verdadeiramente? O que você acha? Bom, estudando essa semana, eu li um trecho da Palavra de Deus que nos traz grandes lições a respeito de conhecer a Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, do verso 10 ao verso 15. Então acompanhe comigo nesse momento. Olha o que diz. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. E o texto que nós acabamos de ler fala a respeito das características de uma geração, o povo de Israel, que durante 40 anos esteve ali sob a liderança de Moisés. E depois dele, Deus levantou Josué para liderar o povo naquela conquista tão conhecida que foi a conquista da Terra Prometida. E depois que Josué morreu, a situação ficou muito ruim para o povo de Israel. Com a morte de Josué, morreu também uma geração inteira que conhecia o Senhor, e levantou-se outra que não conhecia a Deus. Essa geração passou por vários problemas, justamente porque eles não conheciam o Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler da Palavra de Deus, me chama muita atenção essa expressão. Notem bem, essa expressão aqui, ó, não conhecia o Senhor. Isso me chama muita atenção porque hoje, infelizmente, há pessoas que se contentam em conhecer a igreja, em conhecer o pastor, conhecer os membros, mas não estão preocupadas em conhecer aqueles que eles prioritariamente deveriam conhecer, que é o Senhor. Conhecer o Senhor vai muito além disso, do que conhecer igreja, pastor, membros, pessoas. Conhecer o Senhor é ter uma experiência com Ele e permitir que essa experiência influencie e transforme o seu modo de viver. Então, com tudo isso, Deus quer nos ensinar que uma geração que não conhece a Ele, primeiramente, enfrenta sérias consequências. O que nós precisamos compreender, meus amigos, é que as nossas atitudes, elas geram consequências, sejam elas boas, se as nossas atitudes forem boas, mas elas também geram consequências ruins se as nossas atitudes forem ruins. E aqui nós encontramos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma geração tendo que enfrentar as duras consequências de não conhecerem a Deus. O escritor do livro de Hebreus, que
que nós não sabemos, não fica claro na palavra de Deus, ele já nos advertiu. Lá em Hebreus 10:31, ele diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa passagem fica bem claro, né? Porque já pensou como é maravilhoso nós contarmos com o favor do Senhor, mas como é triste nós contarmos com a reprovação do Senhor. É muito triste. Nesse caso, a mão de Deus se colocou em oposição a tudo que aquele povo estava fazendo. Isso só aconteceu por quê? Porque aquela geração, eles não conheciam a Deus e também não se comprometiam com Ele. O que Deus também quer nos ensinar, meu irmão, é que uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos. Se você observar, nesse mesmo capítulo de Juízes, capítulo 2, mas agora no verso 18 e 19, você vai observar que quando tudo ia mal, aquele povo, esse mesmo povo que nós estamos falando, eles clamavam a Deus, eles buscavam o Senhor, e o Senhor se compadecia deles, dava um juiz, mandava um libertador. Mas quando parecia que as coisas estavam bem, ou a palavra de Deus nesses versos que eu acabei de falar, que é o 18 e 19 desse capítulo 2, a palavra de Deus diz que quando um juiz que Deus levantava naquele momento morria, eles novamente abandonavam o Senhor e voltavam a se perverter. E eu pergunto para você, será que essa atitude tem alguma semelhança com a atitude de muitos que hoje só procuram a Deus na hora da dor? O que você acha? Bem parecido, né? Entenda que a falta de um conhecimento profundo de Deus nos leva a um relacionamento superficial. Você fica somente na superfície, você não conhece verdadeiramente ao Senhor. E outra lição que Deus quer nos trazer nesse momento a respeito desse texto é que uma geração que não conhece a Deus não permite que o Senhor trate o seu coração. Novamente pegando o finalzinho do versículo 19 desse capítulo 2, diz assim: seguiam outros deuses, prestando-lhes culto e os adorando. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Você observa que uma geração que não conhece a Deus não permite que Ele cuide do seu coração. Mas o seu coração, ele continua doente e obstinado? Reflita sobre isso. Pense bem, talvez você esteja inserido em uma geração que ainda não conhece a Deus. Semelhantemente a esta geração que nós estamos falando sobre nesse momento, nós vivemos numa geração que tem se rebelado contra Deus, que tem buscado a Deus somente quando encontra dificuldades, problemas, quando se encontra em apuros. Há muita gente achando que conhece a Deus porque não falta nenhum culto na sua igreja, porque vem para os nossos seminários, entrega o seu dízimo, louva e ora a Deus. Porém, talvez a palavra de Deus para a sua vida hoje seja a mesma que Deus liberou sobre o seu povo nesse tempo, nos tempos dos juízes. Ele falou: surgiu uma nova geração que não conheceu a Deus. Então, meu irmão, não perca tempo. Escolha hoje fazer parte da geração que conhece a Deus, que se compromete com Ele, que faz o que é reto aos seus olhos e que se submete em todas as circunstâncias a seu tratamento diário. Decida hoje conhecer mais de Deus. Amém? Para nós encerrarmos, eu convido você
para nós orarmos a Deus, clamar a Ele nesse momento. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento aqui na Tua Palavra. Muito obrigado por mais essa oportunidade de nós aprendermos de Ti, aprendermos da Tua vontade, Senhor, aprendermos com os exemplos que temos na Tua Palavra que o Senhor nos deixou. E clamamos a Ti, Senhor, por ajuda, clamamos por força, para que nós, a cada dia, Senhor, diariamente nós venhamos a Te buscar, nós venhamos a Te conhecer profundamente, que nós dediquemos a isso, dediquemos tempo à oração, dediquemos tempo à nossa meditação, que nos esforcemos para isso, pois sabemos que nós iremos colher recompensas por isso, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque Tu és bondoso, Tu és gracioso para conosco. Muito obrigado mais uma vez por esse momento. Só posso estar abençoando essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento e também a sua família. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nós temos. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso Café com o Pastor. E não perca que amanhã nós temos mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Que Deus os abençoe.